Nos próximos e finais capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Memo desce do caminhão, dá de cara ali com o Macário, e o Macário chama o nome dele e depois diz que tem uma mensagem, um recado da Úrsula, e chama o Memo para ir até ali, e o Memo, feito besta, segue o Macário. Só que ao chegar lá, ele começa a dizer um monte de coisa com o Macário, perguntando cadê a Úrsula, e o Macário apenas assobia e chama pela Úrsula. Só que na realidade não é a Úrsula que aparece, e sim os seus capangas, que pega o Memo ali e desce-lhe o sapato pra cima. Já não basta esse monte de homem aí descendo o cacete no Memo, é aí que o Macário diz que segure ele bem, que é a vez dele agora de se vingar, e taca-lhe o bufete no Memo. Logo depois o Memo, sem força, é jogado ali de joelho, o Macário então puxa, aponta pra ele e manda o Memo olhar pra ele agora mesmo. Só que o Memo, sentindo muita dor ali, ele não consegue nem se mexer direito, e o Macário continua dizendo pra ele o quanto que ele odeia e o quanto que ele despreza ele. O Macário não se cala e continua dizendo que ele odeia muito tanto ele quanto também a sua maldita família, e dá-lhe uma sabugada na cabeça do Memo que deixa ele agora desacordado. Um pouco mais à frente, o Memo já se acorda ali todo amarrado e fica tentando sair, e a Úrsula, que está do outro lado, ela escuta as batidas, vai no sapatinho até ele e olha para ele e chama meu rei e diz que finalmente agora eles dois estão ali sozinhos. O Memo fica muito assustado, a Úrsula se aproxima dele e diz que mais uma vez agora eles estão sozinhos, só que dessa vez pela última vez e para sempre. O Memo começa a se desesperar e a Úrsula, com as doideiras dela, pula pra cima do Memo e fica tentando a todo jeito beijar ele, só que ele fica o tempo todo rejeitando ela, e logo depois diz que ela está ficando louca e é que ela não sabe o quanto que ele despreza ela. Ela dá uns tapas até no rosto dele e diz pra ele que ele tenha muito cuidado como ele está tratando ela. Ela continua dizendo para que ele se recorde, que não se esqueça o quanto que ela está muito louca. Ele fica gritando com ela, dizendo para que ela solte ele agora mesmo, e ela pergunta para quê? Se é para que logo depois que ela solta ele, ele vá embora e deixe ela sozinha novamente. Ela diz a ele que não, começa a sorrir e diz que dessa vez não, ele vai ficar aí bem amarradinho dessa vez. Em outra cena, o João Paulo ali está muito angustiado e também muito agoniado à espera do advogado para que ele diga o que foi que aconteceu com a perícia que fizeram. Então é justamente depois o advogado, ao chegar, diz para ele que ele traz ali novidades sobre o laudo da perícia que foi realizada lá no carro da senhora Daniela. João Paulo, então muito agoniado, pergunta a ele aí o que foi que eles encontraram. Então ele vai logo direto ao ponto e diz ao João Paulo que as mangueiras foram cortadas deliberadamente antes mesmo, mais cedo daquele acidente. Ele continua dizendo, deixando todo mundo ali surpreso, que agora não há mais nenhuma dúvida que alguém ali sabotou o carro da Daniela, em que a senhorita Gabriela perdeu totalmente o controle. A Amparo então imediatamente ela pega logo no vento ali e diz que ela sabia de tudo isso e que inclusive foi a Úrsula, ela quem cortou os frios do carro da Daniela. João Paulo fica sem reação e a Amparo continua dizendo que a filha dela é inocente. Logo depois que o Fausto está no vácuo juntamente ali com a Úrsula, logo depois eles dois ficam comemorando de ter capturado o Memo e também a Isabela, e é aí quando ela, a Úrsula, diz para ele que está muito feliz que ele está ali no caminho dela e que eles vão agora viver felizes para sempre juntos e que o Memo pode se ferrar. Então o Fausto diz para ela a mesma coisa, que ele fica muito contente por saber que esse homem agora, se referindo ao Memo, não vai mais lhe incomodar, e a Úrsula diz para ele que sim, que é exatamente isso que vai acontecer, e que fica até imaginando o quanto que a Daniela vai sofrer ao saber que ela não vai ficar mais com a filha, nem muito menos com o Memo. Só que enquanto eles estão aí comemorando, ele e o Fausto nem percebe que a Karen seguiu ele, então ela vai entrando ali devagarzinho com um sapatinho de lã e grita com eles dois, perguntando que pouca vergonha é essa. Então eles dois olham para ela e ficam ali sem reação nenhuma. A Karen, que agora grita com o Fausto e pergunta como que ele pôde fazer uma safadeza dessa com ela, mostra a aliança e diz que eles acabaram de se casar e que mal eles terminaram ali a sua própria lua de mel, ele já está ali agarrado na cama com essa sem vergonha, essa bêbada.
O Fausto então diz para que ela não se preocupe, que ela fique calma, porque a Úrsula aponta para a Úrsula ali e diz, porque a Úrsula ela não significa nada para mim. A Karen diz como que ele pode dizer algo dessa forma, porque ele estava ali deitado na cama com ela. Ele conta a ela que sim, mas que isso foi algo sem importância e que ela tem que ter mais calma. Só que a Karen não tem calma não, então sapeca a mão na cara do Fausto ali, que fica olhando para ela revoltado. A Karen então coloca os dentão pra frente ali e diz a ele que ele não vai ficar com esses joguinhos com ela e chama ele de infeliz. Fausto continua em silêncio e a Karen diz que ele vai pagar por tudo que ele está fazendo com ela e que ele jamais vai fazer o que ele está fazendo ali logo com uma mulher igual a essa aí, porque ela é um lixo. Então a Úrsula, revoltada, puxa no braço ali da Karen e diz que você não vai me insultar desse jeito e sapeca a mão na cara da Karen também. A Karen então se levanta revoltada também, sapeca de volta a mão na Karen da Úrsula e diz a ela que ela é um lixo e que ela está no fundo do poço, num precipício ali, depois que o Guilherme deixou ela e que agora quer se aproveitar da felicidade que é dela e que ela não pode permitir isso. Então a Úrsula novamente bate no rosto da Karen e fica aí esse UFC, um do lado batendo no rosto, a outra do outro, e o Fausto ali fica todo o tempo apenas olhando. A Úrsula pergunta a ela o que ela acha que ela é, se ela em algum momento ali acha mesmo que ela é alguma coisa a mais do que a Úrsula, porque na realidade ela é uma tremenda de uma estúpida. A Karen diz a ela que ela vai se arrepender e começa a humilhar a Úrsula. A Úrsula diz que não tem medo dela e chama ela de bandida e lhe empurra. E é aí quando a Karen bate com a cabeça na parede ali, fica desacordada e o Fausto diz a ela, perguntando na realidade o que foi que ela acabou de fazer, e diz a ela que vai embora agora mesmo. A Úrsula então pega suas coisas, vai saindo, depois olha pra Karen e diz que ela é uma piranha e vai embora. Já o Fausto, por sua vez, ele se aproxima dela ali, fica tocando em seus pulsos, perguntando como é que ela está, pedindo para que ela se acorde, e logo depois de ter levado ela no hospital e já ter descobrido que ela estava grávida, então é aí quando ele pergunta ao médico como que está a esposa dele, e o médico diz que pode ficar tranquilo, que o caso dela não é tão complicado, e o Fausto pergunta a ele que ele diga toda a verdade, como que ela está e sobre a gravidez dela, se o bebê está bem. O médico fica calado e ele continua insistindo para que ele seja bem claro ali e diga tudo o que está acontecendo, porque quando ele foi contratado a cuidar de sua esposa, ele estava ali encarregado de cuidar exatamente de seu filho, e pergunta novamente como que está o seu bebê. Então é nesse momento quando Fausto vai ficar revoltado, porque o médico vai dizer a ele que ele tenha um pouco de calma, que não se preocupe, porque eles fizeram ali uma ultrassom e que a esposa dele não está grávida. O Fausto fica revoltado ao descobrir que foi enganado pela Karen. O tempo passa, então no outro dia, logo cedo, quando ele se acorda, ele começa a entrar em desespero ao perceber que está todo amarrado e tenta de todo jeito se soltar, mas é praticamente quase impossível. E enquanto ele fica de todo jeito ali tentando tirar essas amarrações do braço dele, é aí que a Úrsula chega com o vestido de noiva e cantando uma música de casamento, chega até o Memo e dá bom dia a ele, chama ele de meu rei da estrada. A Úrsula se aproxima dele e tenta até beijar o Memo, só que o Memo rejeita ela e fica muito agoniado, perguntando a ela o que é que ela está fazendo. Ela diz que ali é o fim e o começo ao mesmo tempo, e chama ele de amor, e ele fica perguntando a ela, ainda mais agoniado, do que é que ela está falando. Ela continua dizendo para ele que hoje vai ser o começo de tudo e que a partir dessa nova etapa eles vão estar juntos para sempre. Ele fica calado e ela diz que eles vão ficar juntos para sempre, além desse mundo ali, em um lugar que nada e nem ninguém vão poder separar eles dois. Enquanto ela vai falando, vai colocando o vestido de noiva ali em cima do Memo, e ele a cada momento ali vai ficando mais agoniado, pergunta o que é que ela está falando, o que é que ela está pensando em fazer. Ela diz o quão aquele vestido ali é bonito e que esse é um dia muito especial para ela e que a partir de hoje eles vão estar juntos novamente. Ele fica olhando para ela muito assustado e ela diz novamente que eles vão estar juntos, mas agora para sempre e em toda a eternidade. Depois, novamente, ela começa a cantar música de casamento e vai embora e deixa o Memo desesperado. Um pouco mais à frente, ela volta agora com um galão de gasolina e deixando o Memo ainda mais desesperado e perguntando a ela o que ela pensa que vai fazer com tudo isso ali, e ela fica calada e ele continua insistindo, perguntando o que ela vai fazer com essa
essa gasolina e ela diz que esse aí foi o único caminho que ele deixou para ela. Ele continua gritando a ela, mandando ela parar e perguntando o que é que ela está fazendo. Ela diz que vai começar a contar uma história para ele e diz que a mãe dela queimou o papai dela logo depois que descobriu que ele tinha outra mulher. Ele continua gritando, mandando ela parar, perguntando o que ela está pensando, o que está fazendo, e ela diz que ele não se preocupe, que ele fique tranquilo, que a partir de agora ela não pensa em castigar ele e que nem muito menos pretende desistir dele. Ele fica todo agoniado ali, tentando se soltar, mas ela continua tacando gasolina por todo canto e depois pergunta a ele se ele sabia que o fogo limpa tudo. Ela grita com ele, manda ele se calar e que fique tranquilo, que tudo vai dar certo, que a partir de agora eles vão ser felizes na eternidade. Só que é impossível pedir isso ao Memo, porque ele tá vendo ali 2 galões de gasolina e ela tacando gasolina por todo canto e vendo essa loucura dela fazendo tudo isso e sorrindo, e ele fica desesperado pedindo para ela parar e que ela não faça nada disso porque ela pode se arrepender. A Úrsula continua dizendo a ele que não se preocupe, que ela nunca vai se arrepender, porque a partir de agora nada, nem ninguém, nem muito menos aquela lagartixa vai poder atrapalhar o amor que existe entre eles dois. Ele continua ali agoniado, tentando se soltar e dizendo a ela que ela não faça isso, que isso é uma loucura, que não é ela fazendo isso que ela vai conseguir o que ela quer. Ela continua dizendo para ele, sorridente, que não se preocupe, que tudo que ela quer, ela já tem ali em seus braços. Depois ela pega o vestido e continua dizendo a ele que se tranquilize, se deita ao lado dele e diz que esse momento ali é um momento muito lindo. Ela então fica a todo custo ali tentando beijar ele e ele diz que por Deus que ela não faça nenhuma loucura, por favor. Ela se levanta em cima da cama e diz a ele que a partir de agora eles vão estar juntos para sempre. Ele fica dizendo a ela que ela não faça nada disso que ela está pensando, por favor. Então ela puxa um pouco a blusa ali e mostra a tatuagem com o nome de Memo e diz que agora eles vão estar juntos para sempre, como esse amor que arde por ela que está ali no seu peito. Ela então taca a mão na chana, pega uma caixa de fósforo e o Memo continua desesperado perguntando o que ela está pensando de fazer, que por favor ela não faça isso, e ela diz que, como já disse uma vez a ele, vai voltar a repetir que nem a morte vai separar eles dois. Então ela liga o fósforo e fica um tempinho olhando para aquele fogo. O Memo continua gritando, pedindo a ela que por favor que ela não jogue esse fósforo, que ela não faça isso, só que é perdido, porque nesse momento é o que ela faz, ela bate a doideira nela e joga o fósforo em toda aquela gasolina. A Úrsula logo depois, muito sorridente, se deita ali ao lado dele e diz que a partir de agora eles vão ser felizes, só que em um passe de mágica o Memo ele consegue se soltar e diz a ela que eles têm que sair dali imediatamente, mas a Úrsula não quer deixar e tenta até segurá-lo. Ela fica pedindo a ele que ele não pode sair, e ele diz que sim, que eles têm que sair agora mesmo porque tudo está queimando. Ele fica o tempo todo muito agoniado, tentando tirar aquele nó que está na perna dele para que ele possa dar voado dali, e a Úrsula fica todo o tempo dizendo a ele que ele não pode sair dali e deixar ela sozinha, porque eles têm que ser felizes lá na eternidade. O Memo, logo depois de conseguir tirar os nó, ele diz a ela que eles têm que sair dali agora mesmo, e ela continua com a joelheira dela dizendo que ele não sai, que ela suplica a ele que eles fiquem ali juntos. O Memo então consegue saltar daquela cama e vai lá pro lado da porta, e ela continua dizendo a ele que ele volte, que ela não pode morrer sozinha e que precisa muito dele, e ele fica gritando com ela que por favor que ela pule dali agora mesmo porque está tudo queimando. O Memo por sua vez continua gritando para que ela saia dali porque está tudo queimando, só que é perdido, que a Úrsula deu aquela travada e o negócio dela é só gritar. Então ela acaba fazendo pior, fazendo o quê? Se deitando naquela cama e só gritando. E ele também gritando do outro lado para que ela saia dali agora mesmo. E ao ver que ela não vai sair e pegou fogo até na cama, então é quando ele decide sair lá fora e tudo nesse momento explode. Ele fica com a mão na cabeça olhando lá para casa e ainda ele consegue, dá para ouvir ali os gritos da Úrsula.
O Memo, então, sem saber mais o que fazer, ele decide ir para casa e ao chegar lá ele fica travado em silêncio e quem está lá já é a Amparo e a Daniela, que quando olha para ele fica logo assustada. Ela abraça o Memo e vê ele daquela forma e pergunta o que foi que aconteceu. Ele fica calado e a Daniela continua perguntando a ele o que foi que aconteceu, que ele fale, e ele continua ali em silêncio. E a Amparo insiste para que ele fale agora mesmo o que foi que aconteceu e pede para que ele fale, por favor. Ele então diz que não conseguiu fazer nada para salvá-la e que agora a Úrsula está morta. Só que para os negócios começar a se encaixar, quem chega ali agora é a Sandra, que pede licença e pergunta se pode entrar e conversar com eles, e a Amparo, por sua vez, diz que vai sair, deixa eles a sós para que eles possam conversar. O Memo logo depois pede a ela que por favor que ela se sente, ela agradece, se senta e eles ficam um olhando para o outro. A Sandra então, vendo ali aquele silêncio, ela diz que vai ser logo direta e quer que eles fiquem sabendo que o Fausto é o pior de todos os homens desse mundo. Ela continua dizendo que é por causa disso que ela tem medo, porque ele, o Fausto, não vai descansar até matá-la. A Daniela pergunta o porquê que ela está dizendo isso. A Sandra diz que é porque ele matou o irmão dela e o Memo diz que não foi dessa forma que aconteceu, porque o Eron deixou uma carta ali dizendo que foi ele mesmo quem tirou a própria vida. O Memo continua dizendo que o Eron só fez isso porque na carta estava escrita que ele sentiu muita culpa logo depois de tudo que ele fez contra a Olivia. A Sandra então começa a revelar tudo para eles e diz que tudo isso é uma mentira, porque o homem que fez tudo aquilo contra a Olivia e inventou toda aquela mentira, inclusive o testamento também do bebê, foi o Fausto. Daniela e Memo ficam um olhando para o outro ali, chocados ao descobrir tudo isso. A Daniela logo depois olha para Sandra e pergunta a ela o que é que ela está dizendo e pede que por favor ela explique tudo melhor. Ela então começa a dizer que a verdade é que ela ficou em silêncio ali por tantos anos e que tudo isso está deixando ela atormentada. Eles ficam calados e a Sandra continua dizendo que Fausto, ele é um monstro e que foi ele quem contratou ela para cuidar da Olivia quando ela estava grávida. O Memo, muito revoltado, diz que então esse infeliz do Fausto, ele já tinha tudo planejado, né? Daniela também fica revoltada e diz que classe de miserável ela esteve casado por tanto tempo. O Memo continua dizendo que a Olivia, quando terminou com ele, terminou porque ele era um motorista de caminhão e que não era grande coisa para ela e que inclusive ela queria se encontrar com quem tinha dinheiro, e foi aí quando ela se encontrou com esse miserável do Fausto. O Memo continua dizendo que a ganância dela fez ela se encontrar com o Fausto, esse miserável que destruiu a vida toda dela. A Sandra diz que a Olivia ela nunca desconfiou que o Fausto de fato ele queria ali era levar a filha dela assim que ela nascesse. Sandra continua dizendo que é por conta dessa menina aí que dependia para que ele, o Fausto, recebesse a herança do pai dele. Ela continua dizendo que no meio de toda essa dor que ela, a Olivia, estava vivendo, eles assinaram um documento para comprovar tudo isso. Ela continua dizendo que foi aí quando o Fausto decidiu jogar a Olivia lá na prisão para que assim ela não atrapalhasse ali os planos dele e que ela, a Olivia, não pudesse vir ali de alguma forma lhe prejudicar. A Daniela fica muito amargurada e diz que o Fausto é um miserável e que na realidade ali as maldades dele não têm limites. Sandra diz que o doutor que conseguiu ali trazer a Isabela ao mundo, ele estava ali determinado a contar ao mundo e dizer toda a verdade denunciando o Fausto. Memo e Daniela ficam olhando para Sandra apavorado com toda essa situação que está acontecendo, e a Sandra continua falando que esse médico que foi responsável de trazer a Isabela ao mundo, o Fausto, logo depois que descobriu que ele estava querendo lhe denunciar, foi aí que o Fausto mandou matar ele. O Memo pergunta como assim, o que é que ela está dizendo, então ela repete para ele e logo depois ela também diz que ele está tentando calar ela e pode garantir para eles que o irmão dela, ele não tirou a vida não. Eles ficam ali olhando para Sandra, que continua falando que quem fez isso com o irmão dela foi o próprio Fausto, para impedir que seus segredos sujos ali viessem todos eles à tona. E logo depois que eles têm ali uma conversa muito longa, depois de tudo isso aí que aconteceu, é aí quando eles decidem revelar tudo isso para o Eugênio. Só que antes de tudo isso, foi aí quando o Memo foi lá, ligou para a polícia e diz agora a Sandra que já falou com a polícia que eles estão chegando e que ela vai ter que passar muito tempo ali na prisão por ter ajudado esse infeliz. E ela diz que tá tudo bem, que eles não precisam se preocupar porque ela deve sim pagar pelo que ela fez.
ela continua dizendo que está disposta a fazer tudo isso e declarar diante das autoridades tudo o que ela sabe. Ela só pede a compreensão de todos eles e diz que sente muito por tudo isso. A Daniela diz que ela causou um dano muito grande por ela ter ficado esse todo o tempo ali calada. O Eugênio, logo depois de saber de tudo isso, ele fica ali revoltado e continua dizendo que a filha dele se casou com um criminoso e que ela, a Karen, ela precisa saber de tudo isso. Ele continua falando que eles precisam falar tudo isso para Karen porque ela tem que se separar desse infeliz imediatamente. Só que aí, quando a Sandra pergunta se ele é o pai da Karen, e ele fica ali meio confuso e pergunta a ela se ela também conhecia a filha dele. Então é aí quando a Sandra revela para ele e diz que essa Karen aí, ela também é cúmplice do Fausto. Eugênio fica revoltado, logo saber que a filha também está envolvida em tudo isso, e a Sandra continua falando que ela protege ele e que por culpa dela, ela perdeu todas as provas porque eles destruíram todas as provas que ela tinha contra todos eles, e deixa bem claro e alto e bom som para o Eugênio que a Karen apoia ele em tudo. Só que a Sandra não se cala não e vai falar algo que vai deixar agora o Eugênio revoltado, porque ela diz que nem ao menos ela, a Karen, se importa, porque ela sabe que foi o Fausto que ocasionou ali a morte da própria mãe dela. Então é aí quando o Eugênio fica ainda mais revoltado e pergunta como assim, do que é que ela está falando. Ela então começa a dizer que foi ele, o Fausto, que ordenou o irmão dela que sabotasse o helicóptero que ela iria viajar. O Eugênio fica revoltado ali e quase dando um treco nele, e ele diz a ela que por favor que ela não diga umas besteiras dessa. O Memo diz a ele que sabe o quanto isso é muito doloroso para ele, mas que a Karen, ela não é a pessoa que ele acha que ela é, e que inclusive ela tentou até também matar a Daniela quando empurrou ela lá daquelas escadas, e que a Daniela perdeu até a sua memória por um tempo. A Daniela também revela para o Eugênio que ele não venha pensar que a Karen é uma boa moça, porque ela mesma revelou para ela, para Daniela, que ela, a Karen, foi quem provocou ali os abortos que ela, a Daniela, teve, onde ela perdeu seus filhos. A Sandra diz novamente ao Eugênio que ele não venha pensar que a Karen não tem nada a ver com toda essa história, porque ela é sim cúmplice do Fausto e que ela é tão culpada quanto o próprio Fausto. O Eugênio, ele tá muito amargurado, então ele decide ligar para Karen. Ela pega o telefone e olha, vê que é o pai, apenas diz papai, e ele diz que nunca imaginei que ia chegar um dia que eu iria desprezar você. Ela fica calada, meio que debochando, e ele pergunta a ela, muito mal ali, no que é que ela estava pensando quando ela se casou com esse criminoso do Fausto. Ele continua dizendo um monte de coisa com ela e pergunta como que ela pôde proteger ele, sabendo que foi ele que matou a mãe dela. A Karen diz que a ela também, ele e o Fausto escondeu o seu lado escuro, e que graças ao Eron, pouco a pouco ela foi descobrindo o lado escuro e as maldades que ele e o Fausto sempre escondeu. Eugênio continua dizendo a ela, muito triste, que por anos ele se culpou ali por esse acidente. Ela fica calada e ele continua questionando como que ela pôde ter ficado ali ao lado de um monstro. Ela dá uma debochada no pai e diz a ele que ela não é nenhuma criança, porque ela sabe muito bem quem é o Fausto e que ele não só fez isso contra a mãe dela, mas que também ela sabe muito bem que é ele quem vem desfalcando a empresa durante anos. Ele fica calado e ela continua dizendo que também o Fausto é culpado pelo Sebastião estar quase morrendo. O Eugênio grita com ela, pedindo para que ela diga agora mesmo onde que o Fausto está, e ela diz que ele não deveria enfrentar o Fausto porque ele é muito perigoso. Ele continua dizendo que ela diga agora mesmo onde ele está, e ela continua insistindo que não, porque ele não pode enfrentar o Fausto, porque o Fausto, além de ser perigoso, pode a qualquer momento matar ele. O Eugênio não alisa e diz que da mesma forma que ela matou os filhos da Daniela, é isso? A Karen fica surpreendida logo depois de descobrir que o pai sabe de tudo e diz que como ele está informado de todas as coisas, né? Ele continua gritando com ela, dizendo que ela diga agora mesmo onde diabos o Fausto está. A Karen diz que por favor que deixe o Fausto com ela, porque logo depois de agora estar com ele, ela sente um profundo ódio dele. Eugênio fica revoltado enquanto a Karen continua dizendo que está odiando o Fausto e que
tudo que ela quer é ver ele destruído e na miséria. O Eugênio diz que na prisão é o lugar onde ele deve estar, igualzinho a ela, a Karen. A Karen continua dizendo que ele fique tranquilo, que ela vai ajudar ele para que assim ele e o Fausto acabe preso. Ele fica revoltado e ela continua dizendo agora já ela, a Karen, ele nunca verá ela presa. O Eugênio diz que a partir desse momento ele decidiu que a partir de agora ele não é mais o pai dela. Karen fica calada e o Eugênio finaliza dizendo que a partir de agora ele nunca mais quer voltar a saber dela e desliga o telefone na sua cara. E essa é a única palavra que deixa a Karen de fato ali muito amargurada. Ela fica muito mal ali logo depois que o pai disse isso e se joga ali no chão chorando bastante, enquanto o Eugênio da mesma forma chorando, só que ele está chorando porque de fato ele sim está recebendo uma grande pancada.